TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 8 de maio, e você vai ver a seguir. Carro cai no rio Piabanha e 2 pessoas ficam feridas em Petrópolis. Criança é atropelada por ônibus no bairro Caxambu, em Petrópolis. Carro invade supermercado na Praça Garcia, em Paraíba do Sul. Prefeitura de Petrópolis fecha novo contrato emergencial do lixo por R$ 38 milhões. Nova ação de despejo ameaça funcionamento do Conselho Tutelar em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. 2 homens de aproximadamente 20 anos ficaram feridos após o carro em que estavam cair no rio Piabanha. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira, no centro de Petrópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta de 00h50. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Santa Teresa com ferimentos considerados moderados. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente no centro histórico de Petrópolis. Na manhã desta sexta-feira, o veículo ainda estava dentro do rio Piabanha. Uma criança de apenas 2 anos foi atropelada por um ônibus na manhã desta quinta-feira no bairro Caxambu, aqui em Petrópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Teresa. O acidente aconteceu na rua Bartolomeu Sodré, na altura do número 520, no bairro Caxambu. O ônibus envolvido na ocorrência é da empresa Cidade Real. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h20 da manhã e prestou os primeiros socorros à criança de 2 anos de idade. Ela foi levada para o Hospital Santa Teresa. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a via é estreita e que o espaço é limitado para a passagem de veículos, o que dificulta até mesmo a atuação do socorro. Em casos como esse, o diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, explica quais são os procedimentos adotados. Quando a gente tem um acidente que de fato representa, ele é mais emblemático, ele tem informação suficiente para a gente conseguir lidar com as causas dele, a gente vai se debruçar sobre elas e buscar resolvê-los, seja usando uma melhor sinalização, melhor fiscalização, melhor equipamento. Então, e normalmente o acidente ele acontece por múltiplas causas. A gente vai avaliá-las e tratá-las da melhor maneira possível. Procurada pela nossa equipe de reportagem, a empresa Cidade Real não se pronunciou sobre o acidente até o fechamento dessa edição. O estado de saúde da criança também não foi divulgado. E a Cidade Real, por meio de nota, informou que após o acidente, a empresa acionou o SAMU, que prestou rápido atendimento. A criança teve uma luxação no ombro e recebeu todo o acompanhamento necessário, sendo liberada da unidade de saúde. A Cidade Real destacou ainda que, no momento do ocorrido, o motorista tentava prosseguir viagem, sendo dificultado por estacionamento irregular de veículos ao longo da pista, seguido pela ausência de calçada no trecho e a quantidade de lixo e entulho espalhado pela via. Segundo o motorista, a criança também estaria posicionada no ponto cego do ônibus. Por fim, a empresa ressaltou que vai continuar prestando todo e qualquer apoio necessário para a criança, mas também ressaltou as inúmeras dificuldades enfrentadas todos os dias para operar na região. E um carro invadiu um supermercado na manhã desta quinta-feira em Paraíba do Sul. De acordo com testemunhas, o motorista passou mal e perdeu o controle do veículo, que em seguida invadiu o estabelecimento que fica localizado na Praça Garcia.
O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para atender a ocorrência. Funcionários e clientes que estavam no supermercado Bramil, que fica localizado na Praça Garcia, foram encaminhados para um hospital da região para avaliação e atendimento médico. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. Em nota, o supermercado Bramil informou que segue acompanhando a situação de perto, colaborando com as autoridades responsáveis e prestando o suporte necessário a funcionários e clientes. Segundo a Polícia Militar, o motorista, que era um homem de 44 anos, relatou que o automóvel teria apresentado uma pane mecânica no momento em que tentava acessar uma vaga destinada à pessoa com deficiência. Durante o ocorrido, 4 pessoas, sendo 3 mulheres de 44, 60 e 68 anos e um homem de 66 anos, foram atropeladas e sofreram ferimentos leves. Todas as vítimas foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul, e não correm risco de morte. Olha só, gente, a Prefeitura aqui de Petrópolis renovou de forma emergencial o contrato com a empresa Solid Ambiental, que é responsável pela locação de veículos e equipamentos utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos, além do fornecimento de mão de obra pelo valor global de R$ 38 milhões. A vigência do termo é de 12 meses, o que vai corresponder a um repasse mensal de cerca de R$ 3 milhões. Antes da publicação no Diário Oficial de Petrópolis, no dia 5 de maio, de 3 contratos aditivos para a manutenção dos serviços, 2, incluindo da empresa Solid Ambiental, chegaram ao fim em janeiro de 2026, e o outro segue até julho. A Solid transporta o lixo urbano até a estação de transbordo e, em seguida, até o aterro sanitário localizado em Três Rios. O primeiro contrato aditivo foi firmado no dia 11 de julho de 2025, com prazo de 180 dias, chegando ao fim em janeiro deste ano e sendo renovado somente no dia 29 de abril. O acordo em termos aditivos com a PDCA Serviços, responsável pela área operacional da estação de transferência dos resíduos sólidos urbanos, também expirou. Já o contrato com a empresa Força Ambiental, que presta o serviço de transporte e destinação dos resíduos, continua em vigor até julho de 2026, ao custo de mais de R$ 8 milhões. A concessionária destacou que, em caso de atraso nos pagamentos por parte do município, a administração terá que pagar uma multa de 1% ao mês, limitada ao total de 10%, além de uma penalização adicional de 1% sobre o valor da parcela em atraso. O contrato ainda vai poder ser reajustado 12 meses após a data do orçamento estimado. As crises de acúmulo de resíduos já causaram grandes transtornos urbanos ao longo de 2024 e em determinados períodos de 2025, e voltaram a ganhar destaque após relatos da população apontando acúmulo de lixo e falhas na regularidade da coleta em diversas localidades. O Estrada da Saudade, que é na minha igreja, não dá nem para passar o carro. No estacionamento tem muito lixo e em vários outros bairros, né? Se vier uma chuva, o que vai acontecer novamente? Os rios vão encher e vai acontecer como sempre, a cidade vai alagar. Não tem coleta, né? A gente está à margem, né? E convivendo com lixo. Eu moro na Rua Tereza, eu desço por uma servidão às vezes para tomar meu ônibus e dá até medo. Porque hoje, então, a montanha de lixo estava, assim, muito grande. Aqui no centro, às vezes tem um pouco de acúmulo de lixo, a gente vê principalmente perto dos próximos postes, né? E no bairro nos bairros a gente vai acompanhando que tem bairros que a situação está crítica, né? São lixos na calçada, na rua, e isso complica a nossa situação em relação às chuvas. Apesar de alguns petropolitanos apontarem diversos problemas na coleta de lixo, para o Maicon, o descarte correto dos resíduos também é uma responsabilidade da população. Há uma responsabilidade também concreta da população em si. Haja vista o número de lixo que são colocados em locais que é para ser colocado. As pessoas não observam a questão da coleta seletiva, as pessoas não observam a questão do disco entulho. Segundo ele, uma educação sobre as consequências relacionadas ao descarte irregular de lixo é necessária. Tem que ter um trabalho de educação ambiental na cidade, que falta muito, até de educação dessa questão do lixo,
a começar pela sala de aula. É isso, eu penso que todos nós fazemos parte dessa discussão. Em uma audiência realizada na última semana de abril, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis informou que após o fim de contratos emergenciais de 6 meses, o serviço de coleta de resíduos passou por mudanças, incluindo gestão direta. Diante da situação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da promotora Zilda Januzzi, pediu novas diligências e o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, determinou que a Condep apresente todos os contratos de coleta, transbordo e destinação final, além de uma planilha atualizada de débitos, rotas e relatórios de fiscalização. A gente tem tantos contratos e assim... e o serviço mal prestado. O receptor desse serviço é o mínimo que ele espera que o lixo seja coletado de forma adequada. Outro ponto levantado pelo MPRJ foi a divisão dos contratos entre várias empresas, cada uma responsável por uma etapa. Para a promotoria, isso dificulta a gestão e prejudica o funcionamento do sistema. O Ministério Público também destacou que o problema não é novo e piora em períodos de chuva, sendo tratado como questão de saúde pública e ambiental. A coleta seletiva, segundo a promotoria, também não avança por falta de fiscalização. A coleta seletiva é praticamente inexistente, a gente não consegue ampliar a coleta seletiva. Então não consegue ampliar a coleta seletiva, são poucos bairros que tem, mesmo assim, uma vez por semana. A gente está nessa tentativa de buscar o judiciário para auxiliar a fazer com que esse serviço ele seja adequado, de modo que a gente possa preservar aí a qualidade de vida das pessoas. E a nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre a demora para a oficialização da renovação dos contratos e aguarda um posicionamento. E uma nova ação de despejo contra a Prefeitura de Petrópolis pode afetar novamente o funcionamento do Conselho Tutelar aqui na cidade. O processo foi protocolado no dia 30 de abril de 2026 na 4ª Vara Civil e pede a desocupação de um imóvel no centro, além da cobrança de aluguéis em atraso. De acordo com a ação, a dívida acumulada chega a mais de R$ 91 mil referente a aluguéis não pagos entre março de 2025 e abril de 2026. Além dos aluguéis atrasados, o processo também cobra cerca de R$ 40.500 em IPTU e outras despesas ligadas ao imóvel do Conselho Tutelar de Petrópolis, localizado na Avenida Ipiranga, no Centro Histórico. Somando todos os valores, a causa foi estimada em R$ 131.900. O caso ocorre menos de um ano após uma situação semelhante. Em julho de 2025, o município já havia firmado um acordo judicial para deixar outro imóvel utilizado pelo Conselho Tutelar, também no centro, após acumular dívidas. A ação é fundamentada na Lei do Inquilinato, que autoriza o despejo em caso de falta de pagamento. Pelo texto, o locatário, neste caso o município, tem a obrigação de pagar o aluguel em dia. Quando isso não acontece, o proprietário pode pedir a rescisão do contrato ou a retomada do imóvel. A empresa proprietária do imóvel alega inadimplência por parte da prefeitura e afirma que tentou negociar os débitos antes de recorrer à justiça, mas não teve sucesso. No processo, a autora pede o despejo com prazo de 15 dias para saída voluntária, cobrança dos aluguéis atrasados, pagamento de encargos como IPTU e taxas, além de aplicação de multa, juros e correção monetária. Nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre as dívidas e as medidas adotadas, mas não recebeu uma resposta até o fechamento desta edição. E você vai ver no próximo bloco. Pesquisa de preços no Dia das Mães encontra variações de até 67% em itens comuns. Banco de Sangue Santa Teresa promove ação especial de Dia das Mães. Petrópolis firma parceria com a Casa da Criança e do Adolescente de Nova Friburgo. Corpo de Bombeiros alerta para aumento do risco de fogo em vegetação na época da estiagem. Polícia Militar realiza 2 ações contra o tráfico em Petrópolis. Polícia Militar apreende motocicleta com sinais adulterados em Itaipava. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão.
O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E um levantamento da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e também do Procon do Rio de Janeiro identificou variações de preços em produtos tradicionalmente escolhidos agora para o Dia das Mães. Por essa razão, nossa equipe foi para as ruas para saber quem os petropolitanos vão presentear e o que eles estão achando dos preços. Tem que presentear, vou presentear minha mãe. No caso, eu vou presentear minha irmã, que é como se fosse uma mãe para mim, que minha mãe é falecida. Amigas, minha comadre, todo ano eu dou algo para elas, só elas mesmo. Eu posso presentear, que é a mãe da minha amiga, né, que é uma mãe para mim. Com a aproximação do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio, consumidores que desejam presentear precisam redobrar a atenção. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon identificou variações significativas de preços em produtos tradicionalmente escolhidos para a ocasião, como perfumes, cosmético e flores. O levantamento analisou 44 produtos em sites de grandes varejistas e plataformas online com entrega no Rio de Janeiro. Entre os destaques, o kit Lola Cosmetics Rapunzel Trio teve variação de pouco mais de 67% entre o maior e menor preço encontrado. Na categoria de perfumaria, os preços variam de R$ 24,99 no caso de um body splash até R$ 345 em um perfume, demonstrando que o consumidor pode economizar significativamente ao comparar marcas e volumes antes da compra. Já os cosméticos para corpo e rosto apresentam diferenças de até 23%, enquanto as flores, outro presente clássico da data, também registra variações relevantes. Buquês de rosa chegaram a apresentar diferença de até 37%. Nas ruas, os petropolitanos opinaram sobre os preços cobrados nesta época. E as coisas assim estão muito caras hoje, né? Mas um presentinho podemos dar, né? Eu acho que não deveria aumentar, que eles deveriam manter para ter mais movimento no comércio, que é o que nós precisamos hoje em dia. Olha, eu ainda não pesquisei nada. Como na maioria das vezes os brasileiros sempre deixam tudo para a última hora, né? Eu ainda não pesquisei nada não, mas eu vou procurar ver. Tá muito caro? Aumentou muito? Muito caro. As coisas estão muito caras. Misericórdia, tá caro demais. Apesar dos preços elevados, para os petropolitanos, presentear a figura materna é de extrema importância. Então, acho que é para além dessa data comercial, a gente ter o hábito de presentear as pessoas. E presente não é só o material, né? O presente é tempo de qualidade, é afeto, é carinho, é escuta. O Dia das Mães é todo dia. Acho que eu não tinha que ter um dia para poder comemorar, né? O dia certo tinha que ser todo dia, né?
E nesta semana do Dia das Mães, o GSH Banco de Sangue Santa Teresa está convidando a população para celebrar a data com um gesto que vai além dos presentes tradicionais, com a doação de sangue. Ato este que tem total relação com o que significa ser mãe, uma doação constante de tudo possível para os filhos. A campanha surge em um momento de celebração e de necessidade, tendo em vista que os estoques do Banco de Sangue se encontram em situação de alerta. Nos dias 9 e 10 de maio, o Banco de Sangue Santa Teresa realiza uma ação especial para homenagear as mães, as mulheres que transformam cuidado em vida. Durante o período, as mulheres que realizarem a doação vão receber um presente especial após. A gente vai ter essa campanha agora, começa sábado, e para a gente tentar aumentar o número do estoque, né? Todas as mães que forem sábado e domingo vão receber uma suculenta, né, em forma de agradecimento pela sua doação. Além desse presente que é garantido durante o fim de semana, as doadoras que comparecerem ao longo de todo o mês de maio vão participar de 3 sorteios especiais. Será um kit da Natura, uma flor e um óculos de sol. E no final do mês será esse sorteio, quer dizer que 3 mães ainda têm a chance de ganhar mais um brinde. A campanha de celebração e incentivo chega em um momento de necessidade, tendo em vista que, atualmente, os estoques do Banco de Sangue estão em estado de alerta. A falta de sangue neste período está diretamente ligada aos recentes feriados prolongados do estado. Aqui está muito baixo, né? A gente está com risco de falta de sangue na cidade e, infelizmente, né, é algo que é tão simples, né? Uma doação salva até 4 vidas e, assim, você tira 20 minutinhos do seu tempo e você já consegue ajudar. E, infelizmente, não está muito legal o estoque. O Banco de Sangue Santa Teresa fica aberto todos os dias, inclusive em feriados, das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite. Ele fica localizado na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Eu quero pedir, né, encarecidamente às pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, que vá ao Banco de Sangue, realize uma doação. Uma doação salva até 4 vidas. E a doação é muito importante porque a gente tem sempre alguém lá do outro lado esperando uma chance de vida, né? Uma gota de sangue para sobreviver. E sua doação faz muita diferença na vida de alguém. Olha só, gente. A Prefeitura de Petrópolis firmou uma parceria com a Casa da Criança e Adolescente de Nova Friburgo com o objetivo de combater a exploração sexual infantil. O anúncio aconteceu na manhã desta quinta-feira na Casa dos Conselhos, no evento de abertura da campanha do Maio Laranja, aqui em Petrópolis. O Maio Laranja é uma campanha de conscientização que tem como objetivo combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Na manhã desta quinta-feira, dia 7 de maio, a Prefeitura de Petrópolis realizou a abertura do Maio Laranja. Este evento aconteceu na Casa dos Conselhos, no centro da cidade. Um assunto nacional, Petrópolis não podia estar fora desse assunto, um assunto sensível, né, que infelizmente nós temos muitos casos ainda, então a gente precisa trabalhar isso da forma preventiva. A gente tem algumas leis que asseguram o direito de quem sofre violência, mas a gente precisa prevenir para que ela não aconteça. A gente precisa tratar a causa do problema, então esse é o nosso trabalho, é esse. No mês de maio, naturalmente, a gente intensifica essas ações. Além da abertura do Maio Laranja, a Prefeitura de Petrópolis firmou uma parceria com a Casa da Criança e Adolescente, a CCA de Nova Friburgo. A organização atua há 27 anos no combate ao crime de violência sexual infantil no município serrano. A parceria visa capacitar profissionais das secretarias de assistência social, educação e saúde. Além disso, instituições ligadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estarão aptas a receber a capacitação. Se nós precisamos, todos nós que compomos o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, incluindo o terceiro setor, CMDCA e conselheiros tutelares, nós precisamos nos capacitar acerca de todas essas possibilidades que esses marcos legais trazem para a gente. De acordo com o coordenador da Casa da Criança e Adolescente de Nova Friburgo, Anoberto Matos, através da prevenção, é possível impedir que novos casos sejam registrados. Por isso, a importância da atuação integrada da instituição com o Executivo Municipal. Porque a gente vai atuar nas áreas, todas as áreas que trabalham com crianças e adolescentes do município, para que os profissionais possam identificar, possam saber o que fazer
quando perceber que uma criança está passando por uma situação. Segundo Anoberto, quando o profissional não está preparado para atender uma criança que sofreu algum tipo de abuso, é possível que essa criança seja revitimizada. Por meio desta parceria, os profissionais que lidam com as crianças e adolescentes terão mais instrumentos para tratar da situação. Ainda de acordo com o coordenador da CCA, cada vítima vai apresentar um sinal diferente. Geralmente, o que é mais esperado? Se a criança ela é muito quieta, ela pode passar a ficar muito agitada. Ou se ela é muito agitada, pode ficar mais quieta. O rendimento escolar geralmente cai, Então, são esses sinais que a gente vai observando que não é de costume daquela criança. De acordo com o secretário de Assistência Social, Wesley Barreto, a pasta tem como responsabilidade garantir o direito dessas crianças e adolescentes vítimas de abusos. Por isso, a Secretaria conta com uma rede de proteção à infância. Através dos equipamentos que existem aqui no nosso município, como a Casa dos Meninos, a Casa das Meninas, as instituições também parceiras aqui da assistência, Programa Criança Feliz, NAP, CREAS, enfim, é toda uma rede de proteção que existe hoje aqui no município. Além das figuras políticas, o evento contou com a presença de uma agente civil e de uma assistente social vinculadas ao programa Segurança Presente. A participação das profissionais na abertura do Maio Laranja teve como objetivo trabalhar na prevenção à exploração sexual infantil, visto que o Segurança Presente é considerado uma polícia de proximidade. Olha só, gente, com o início do período de estiagem, que se observa uma diminuição acentuada no volume de chuvas, o número de ocorrências de incêndios em vegetação tende a crescer, acendendo o alerta das autoridades do estado do Rio de Janeiro. Dados do Corpo de Bombeiros mostram que, mesmo antes do período mais crítico do ano, 2026 já registra 2.191 casos entre 1º de janeiro e 27 de abril. O histórico recente reforça a preocupação. Em 2023, foram contabilizadas 11.037 ocorrências de incêndios em vegetação ao longo de todo o ano. Já em 2024, o número saltou para 17.633 registros no mesmo período, indicando um aumento significativo. Em 2025, somente entre 1º de maio e 31 de outubro foram registrados 7.624 casos, evidenciando a sazonalidade desse tipo de incidente. As ocorrências de incêndios florestais estão diretamente ligadas ao aumento das temperaturas, à baixa umidade do ar e à presença de ventos fortes. É bom lembrar que mais de 95% dos incêndios florestais têm a causa humana, seja acidental ou proposital. A tendência é de crescimento a partir de agora, já que os meses de maio a outubro são caracterizados por baixa umidade do ar, ausência de chuvas e maior facilidade de propagação do fogo em áreas de vegetação. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros reforça a conscientização da sociedade. É fundamental ter muito cuidado ao descartar as guimbas de cigarro, principalmente às margens de estradas e em áreas verdes. Além disso, deve-se evitar fazer fogueiras, seja em acampamentos ou mesmo próximas a residências. Da mesma forma, jamais realize queimadas, seja para queimar lixo ou até mesmo para abrir áreas de cultivo. Soltar balões está entre as principais causas de incêndio. A atividade, além de perigosa, é considerada crime ambiental no Brasil, conforme a Lei de Crimes Ambientais, podendo causar incêndios de grandes proporções em áreas de vegetação, residências e instalações industriais. A pena inclui detenção e multa. Todas essas atitudes, quando combinadas ao tempo seco, podem provocar grandes incêndios florestais, causar a morte de animais e destruir grande parte da flora aqui do nosso estado. E lembre-se, o incêndio florestal de hoje é o deslizamento de amanhã. Em qualquer emergência, ligue o 93 e conte sempre com o Corpo de Bombeiros. E agora falando sobre ocorrências policiais. 2 ações realizadas pelo 26º Batalhão de Polícia Militar resultaram em prisões e apreensões de drogas em Petrópolis. As ocorrências foram registradas nos bairros Taquara e Estrada da Saudade. A ação mais recente aconteceu na noite de quinta-feira, dia 7, na rua Antônio da Silva Ligeiro, no bairro Taquara. Os agentes receberam informações de que um imóvel estaria sendo utilizado para o preparo e a venda de entorpecentes. Com a chegada da polícia, um dos suspeitos tentou fugir para o interior da residência e uma sacola com drogas foi arremessada para os fundos do imóvel.
Após as buscas, os agentes apreenderam 16 tabletes de maconha, 36 pedras de crack, 2 balanças de precisão, material para indolação e 2 aparelhos celulares. 2 homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Segundo a polícia, um dos acusados possui anotações criminais por tráfico de drogas, roubo e posse de entorpecente. Já na tarde e noite de quarta-feira, policiais militares, em conjunto com agentes da 106ª Delegacia, realizaram uma operação na localidade conhecida como Morro do Florido, na Estrada da Saudade. A operação teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas e ao cumprimento de um mandado de prisão contra um homem investigado por envolvimento com crime na região. Durante a ação, os policiais também identificaram 4 suspeitos em uma área de mata conhecida como sítio, onde estaria sendo feito o preparo e a indolação de entorpecentes. Após um cerco tático, 2 homens e 2 adolescentes foram detidos. Na ocorrência, foram apreendidos 356 tabletes de maconha, cerca de 569 gramas da droga, R$ 335 em espécie, uma balança de precisão e material utilizado para indolação. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 7.000. Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Policiais militares do 26º Batalhão apreenderam uma motocicleta com indícios de adulteração de sinal identificador durante uma ação em Itaipava, distrito de Petrópolis. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira, dia 7 de maio. A abordagem aconteceu na Estrada União Indústria durante o patrulhamento realizado pelos agentes. Os policiais desconfiaram da movimentação de um motociclista e, após consulta da placa, foi apontada a divergência com o veículo abordado. Segundo a polícia, a numeração consultada correspondia a um outro modelo de motocicleta com a outra cor. O condutor, um homem de 35 anos, apresentou documentação do veículo em nome de terceiro. Durante a verificação de sinais identificadores do chassi, os agentes encontraram inconsistências compatíveis com o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde passará por perícia. O suspeito foi levado à unidade, prestou o depoimento e foi liberado. E você vai ver a seguir. Violência escolar é desafio para mais de 70% dos gestores. Pré-selecionados no FIES devem validar informações até segunda-feira. Detran RJ cria novas regras para proteger vítimas de clonagem. Anvisa vai monitorar efeitos colaterais de canetas emagrecedoras. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem.
O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Em uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação e pela Fundação Carlos Chagas, mostra que 7 em cada 10 gestores de escolas públicas relatam dificuldades para discutir o enfrentamento à violência no ambiente escolar. Entre os principais temas estão bullying, racismo e capacitismo. O levantamento ouviu 136 gestores de 105 escolas públicas em 10 estados brasileiros. Segundo a pesquisa, 71,7% dos entrevistados apontaram dificuldades para dialogar sobre as violências nas unidades de ensino. O estudo foi realizado pela Fundação Carlos Chagas em parceria com o MEC e servirá de base para o novo Guia de Clima Escolar Positivo para Equipes Gestoras, que será lançado pelo governo federal. O coordenador da pesquisa, Adriano Ouro, afirmou que muitas situações de violência ainda são naturalizadas dentro das escolas, sendo tratadas como brincadeiras, o que pode levar à omissão e à falta de apoio aos estudantes. Ainda segundo o pesquisador, o uso genérico do termo bullying também pode esconder outros tipos de violência, como racismo, xenofobia, capacitismo e violência de gênero. A pesquisa identificou ainda outros desafios no ambiente escolar. Quase 68% dos gestores relataram dificuldades na aproximação entre escola, família e comunidade e mais de 60% apontaram problemas na relação entre alunos e professores e no sentimento de pertencimento dos estudantes. O levantamento também mostra que mais da metade das escolas nunca realizou um diagnóstico estruturado do clima escolar, etapa que é considerada essencial para a criação de políticas de convivência e prevenção à violência. De acordo com os pesquisadores, um clima escolar positivo contribui para o bem-estar dos estudantes e para a aprendizagem, já que ambientes mais acolhedores e respeitosos favorecem o desenvolvimento dos alunos. Vale destacar que o estudo foi divulgado na mesma semana em que o governo federal recriou um grupo de trabalho para discutir políticas de combate ao bullying e ao preconceito nas escolas brasileiras. E o governo federal lançou uma nova etapa do Desenrola Brasil, voltada para estudantes com dívidas do FIES. A iniciativa prevê descontos e condições específicas para facilitar a quitação dos débitos. A nova fase terá duração de 90 dias e prevê descontos de até 90%, além de juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para abatimento dos débitos. A medida foi formalizada por meio de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O novo Desenrola é uma mobilização nacional com foco na renegociação de dívidas de famílias, estudantes, agricultores familiares, aposentados e pensionistas, além de micro e pequenas empresas. O objetivo é reduzir a inadimplência e estimular o uso consciente do crédito. Entre as principais frentes está o Desenrola Famílias, voltado para pessoas físicas com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 8.105. Nesse caso, poderão ser renegociadas dívidas contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado. O início do pagamento
pagamento pode ser feito em até 30 dias após a renegociação. Como contrapartida, o programa prevê o bloqueio do CPF para apostas online por 12 meses, além da obrigação dos bancos investirem 1% das garantias em educação financeira. O Desenrola Fiéis é outra frente do programa, voltada à renegociação de dívidas estudantis. Para débitos entre 90 e 360 dias, haverá desconto de 100% dos juros e multas, com possibilidade de desconto adicional de 12% no pagamento à vista ou parcelamento em até 150 vezes. Já o Desenrola Empresas é voltado para micro e pequenas empresas, com foco na troca de dívidas caras por crédito mais barato. A tolerância em relação à inadimplência sobe de 14 para 90 dias. Vale destacar que o novo Desenrola Brasil terá validade de 90 dias. Dívidas de até R$ 100 quitadas dentro do programa resultarão na limpeza imediata do nome. Ainda falando sobre educação, estudantes pré-selecionados para as vagas remanescentes do FIES 2026, referentes ao primeiro semestre, devem validar as informações cadastradas entre esta sexta-feira, dia 8, e a próxima segunda-feira, dia 11. A validação deve ser feita junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da faculdade privada onde o candidato foi pré-selecionado. A documentação exigida pode ser entregue em formato físico ou digital, de acordo com as regras definidas pela instituição de ensino. Os nomes dos pré-selecionados estão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com acesso feito pela conta gov.br. O resultado das vagas remanescentes foi divulgado pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira. O FIES é destinado ao financiamento de cursos superiores presenciais em faculdades privadas com avaliação positiva do MEC. O programa tem prioridade para estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e que não foram beneficiados por outro financiamento estudantil. Depois da validação na faculdade, o estudante ainda deverá passar pela etapa de confirmação das informações junto ao banco responsável pelo financiamento. O prazo é de até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil após a validação feita pela instituição de ensino. No caso dos candidatos pré-selecionados pelo FIES Social, ou seja, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, não será necessária a comprovação de renda junto à comissão da faculdade. Mesmo assim, os estudantes devem comparecer à instituição para validar as demais informações no mesmo prazo. Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera. As convocações, nesse caso, acontecem entre os dias 15 e 29 de maio, seguindo a ordem das notas do Enem e os critérios de prioridade definidos pelo MEC. Agora, mudando de assunto, um levantamento do Sebrae e também do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mostra que quase 30% dos microempreendedores individuais do país estão inscritos no Cadastro Único, que é o CAD Único. O estudo aponta que os programas sociais têm contribuído para o crescimento do empreendedorismo entre as famílias de baixa renda. De acordo com os dados, 4.600.000 dos 16.600.000 de MEIs do Brasil fazem parte do CAD Único. Desse total, cerca de 2.600.000 abriram o CNPJ depois de entrarem na plataforma de programas sociais do governo federal. Outros 1.900.000 já eram microempreendedores antes da adesão ao CAD Único. Para o Sebrae, os números mostram que as políticas públicas podem estimular a busca por autonomia financeira e geração de renda. O presidente do Sebrae afirmou que o empreendedorismo tem papel importante na inclusão social e na geração de emprego e renda no país. Já o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, destacou que o CAD Único garante acesso a oportunidades como qualificação profissional, crédito e inclusão produtiva. Vale destacar que o perfil dos empreendedores inscritos no CAD Único é formado principalmente por mulheres, pessoas não brancas e adultos entre 30 e 49 anos, e mais da metade tem pelo menos o ensino médio completo. O setor de serviços é o mais procurado pelos microempreendedores, representando 54% das atividades. Em seguida, aparecem o comércio com 26% e a indústria com 10%. Os responsáveis pelo levantamento defendem que a geração de emprego e renda aliada ao empreendedorismo ajuda na superação da pobreza. Como exemplo, o estudo destaca que mais de 2 milhões de famílias deixaram o programa Bolsa Família em 2025.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou um novo plano para monitorar os efeitos colaterais das chamadas canetas emagrecedoras. A medida foi divulgada na quarta-feira e prevê um acompanhamento mais rigoroso dos medicamentos usados no tratamento da obesidade e também do diabetes. Diferente do modelo atual, em que a Anvisa depende de relatos voluntários de pacientes e profissionais de saúde, o novo plano prevê um monitoramento ativo em parceria com hospitais, universidades e outras instituições de saúde. O foco é identificar possíveis efeitos adversos relacionados ao uso dos medicamentos popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. Entre os principais medicamentos está a semaglutida. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2018 e março de 2026, foram registradas 2.965 notificações de eventos adversos relacionados a esses medicamentos, com aumento expressivo dos casos em 2025. O diretor da Anvisa afirmou que o uso das canetas tem crescido também fora das indicações aprovadas em bula e muitas vezes sem acompanhamento médico adequado. A agência também demonstrou preocupação com a circulação de produtos falsificados ou sem garantia de origem. Segundo o órgão, esses medicamentos podem representar riscos graves à saúde, já que não há como garantir qualidade, dosagem ou eficácia. O monitoramento terá participação da rede Sentinela, formado por serviços de saúde e instituições de ensino e pesquisa, além dos hospitais universitários da rede HU Brasil. A Polícia Federal também vai atuar em conjunto nas ações de fiscalização. E você vai ver no próximo bloco. Postos têm mais 2 meses sem estoque mínimo de combustíveis. A Agenda Cultural traz dicas de programação para o fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta e agora vamos saber a programação cultural para o fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Olá, e começamos mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. E começamos por Petrópolis. A Feira RJ retorna para a Praça da Liberdade neste sábado, e dessa vez em uma edição comemorativa de 3 anos do evento. Por lá, será possível encontrar marcas autorais, criativas e sustentáveis. Essa é uma oportunidade para incentivar a moda sustentável e ainda garantir o presente do Dia das Mães. Ainda em Petrópolis, o Baile da Geração Prateada vai acontecer nesse sábado no Hipershopping. Com início às 3 horas da tarde, o encontro será marcado por celebração, movimento e muita interação. Imperdível, não é mesmo? Agora, em Teresópolis, o evento mais charmoso e saboroso da região está de volta no Espaço Cultural Higino. O Festival de Teresa chega para transformar a Serra em um pedacinho da Itália, com a imersão da cultura italiana que vai até domingo, com direito a música, artes plásticas, dança, teatro, gastronomia e, é claro, um bom vinho para acompanhar. E agora, indo para Nova Friburgo, a exposição nativa do projeto Resistência Artística chega na usina cultural Energisa para envolver o público em um diálogo sensorial entre arte, natureza e a sociedade contemporânea. Gente, o evento, que tem início a 1 hora da tarde, vai ocorrer até sábado e promete ocupar os espaços com ambientações e poesias que confrontam de maneira direta e sensível a nossa atual desconexão com a natureza. Em Três Rios, o Festival Gastronômico Degusta chega para mais uma edição cheia de sabor, música ao vivo e muita diversão. Na Praça São Sebastião, você vai encontrar os melhores sabores, aquele chopp gelado, além de doces e sobremesas. Mas olha, o festival vai até domingo, então não perca tempo. E voltando aqui para Petrópolis, o Shopping Vilarejo oferece uma programação especial nesse sábado, em comemoração ao Dia das Mães. Logo pela manhã, às 10h30, vai acontecer um aulão de yoga pensado especialmente para mães e filhos, mais aberto para toda a família, claro. Além disso, a partir das 6 horas da tarde, é a vez da cantora Jane Duboc, que sobe ao palco para um espetáculo intimista de voz e violão. A artista apresenta um repertório que passeia por clássicos marcantes, releituras em jazz e bossa nova, além de canções carregadas de memória e afeto. Ainda em Petrópolis, Emerson Ceará vai apresentar o novo show solo, O Retorno da Lenda, nesta sexta-feira no Teatro Imperial. O espetáculo mistura caos, identificação e piadas que só funcionam porque ninguém mais teria coragem de contar. Esse é mais um capítulo da carreira de um comediante que conquistou plateias por todo o Brasil, com sua narrativa única e seu humor exclusivamente para maiores. Então você já sabe, a partir das 8 horas da noite, o encontro está marcado. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente está de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, acabamos de ver dicas muito boas para o fim de semana, mas é claro, antes da gente se programar, a gente precisa saber como é que vai ficar o tempo e também as temperaturas. E por isso eu já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que é quem vai falar mais para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? E qual é a previsão para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu posso adiantar aqui que para o fim de semana, pelo menos no domingo, temos previsão de chuva para todas as cidades da região serrana. Em Nova Friburgo, por exemplo, o sábado vai ser de sol com aumento de nuvens, podendo ocorrer pancadas de chuva na parte da tarde. À noite ainda vai ter muitas nuvens, mas não chove. E os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. A
previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite pode ocorrer pancadas de chuva e, nesse caso, as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Já em Teresópolis e Petrópolis, diferente de Nova Friburgo, não temos previsão de chuva para o sábado. Na cidade da Imperatriz, o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. A previsão do tempo para o domingo em Teresópolis é de sol com muitas nuvens e, como eu adiantei, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesse dia, as temperaturas podem variar entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, na cidade imperial, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu ainda estará com muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. A previsão do tempo para o domingo em Petrópolis é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite pode ocorrer temporal e, nesse caso, as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. E agora, mudando de região, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sábado será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade e os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. A previsão do tempo para o domingo indica um dia de sol com muitas nuvens. E assim como as cidades da região serrana, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas vão variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias, o sábado será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 31 graus. E olha, essa é a única cidade que não temos previsão de chuva para o domingo. O dia será de sol com muitas nuvens. À noite, o céu haverá muitas nuvens no céu e as temperaturas vão variar entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. Então, a gente pode esperar chuva por aí, Mariana. Pois é, a gente pode reparar também que a gente tem falado durante toda essa semana o avanço de uma frente fria que vai chegar aqui na região sudeste no domingo e por isso essas previsões de pancadas de chuva principalmente na parte da tarde e à noite em todas as cidades, menos 3 rios, como você falou, mas as temperaturas não vão cair tanto, né? A diferença entre sábado e domingo é de 1, 2 graus, então para quem quer aproveitar, curtir o fim de semana, dá para curtir tranquilo. No mais, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e como hoje é sexta-feira, amanhã teremos um resumo das principais notícias dos nossos telejornais. No mais, segunda-feira eu tô de volta e espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Bom fim de semana. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.